Lechaim, Lechaim, sejam todos bem-vindos à Cabala da Saúde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boirei peri hagofen. Quando a gente fala de saúde, em primeiro lugar, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: saúde do corpo é importante pelo judaísmo? Então eu queria trazer para vocês algumas fontes judaicas, não como muita gente pensa que judaísmo é só ficar rezando, estudando, cuidando da alma e se desligando do corpo, mas como nós já falamos várias vezes, o judaísmo ele preza muito a parte física, e o mesmo acontece com o corpo humano. Vamos começar pelo Maimônides. O próprio Rambam, ele era um grande cabalista, um grande legislador das leis do judaísmo, mas ao mesmo tempo ele era um médico super importante, até o ponto que ele virou médico do sultão. E tem várias histórias como queriam derrubar ele desse posto e nunca conseguiram, porque ele realmente era um médico expert, que na sua época ele já sabia a cura de várias e várias doenças. O Rambam escreve, o Maimônides escreve várias dicas de como a pessoa cuidar do seu corpo. Mas antes de dar essas dicas, ele escreve a seguinte frase: cuidar do corpo humano é uma parte do serviço a Deus. Uma frase muito forte. Não somente é importante, não, é parte do serviço a Hashem. Uma pessoa que ela não cuida da saúde dele, ele só liga para a alma, mas ele não cuida para a saúde do corpo, ele não está servindo a Deus direito. Por quê? Diz o Maimônides. Porque é uma parte intrínseca da nossa vida ter um corpo saudável. Imagina que uma pessoa ela quer rezar, ela quer estudar, mas toda hora ela fica doente, toda hora ela está sentindo alguma dor. Ela não vai conseguir servir a Hashem direito. Então o primeiro passo para uma pessoa cumprir a missão dele aqui na Terra é ter um corpo saudável. O Magid de Mezrich, aluno principal do Baal Shem Tov, ele costumava dizer: um pequeno defeito no corpo pode ser um grande defeito na alma. Por exemplo, ele falava, se uma pessoa estava sentindo dor de cabeça, uma pessoa estava sentindo algum tipo de dor, não era apenas algo físico, na verdade era uma expressão de uma coisa que estava acontecendo lá dentro. E ninguém mais, ninguém menos que o próprio Baal Shem Tov, que foi o grande revolucionador dessa ideia, quando ele falou que o corpo ele tem uma energia especial que só ele tem, que se você serve a Deus só com a alma, você não está fazendo a tua missão completa. Só a fusão de alma e corpo, só a fusão do físico com o espiritual, eles podem dar o resultado que Hashem nos criou. Que por isso ele deu para a gente um corpo e ele deu para a gente uma alma. Então depois dessa introdução, que a gente já sabe que o corpo ele é super importante, e mais ainda, de acordo com a Kabbalah, quando o Mashiach chegar, que lá vai ser o auge da humanidade, o corpo vai dar vida para a alma. Olha que estranho o que a Kabbalah fala. Hoje em dia a alma dá vida para o corpo. Na era messiânica vai ser o oposto. O corpo, ele vai dar vida para a alma. Aí você vai se perguntar, mas como o corpo vai dar vida para uma coisa espiritual? Sim. E isso a gente vai tentar entender na aula de hoje. Mas em primeiro lugar, como todas as aulas, vamos nos perguntar o que significa a saúde. Quando você pensa em saúde, quando você pensa num corpo saudável, o que a gente pensa? Um corpo que não tem nenhum órgão, nenhuma parte que está defeituosa. Porque o que acontece quando tem alguma parte nossa que está doendo ou que está com algum defeito? Diretamente isso afeta todo o bom funcionamento do corpo. Certo? Quando tem um órgão doente, não é que ele fica doente, vamos deixar ele do lado e eu vou cuidar da minha vida. Não. A gente sabe que a gente sente a dor no cérebro e isso, indiretamente, acaba afetando o corpo inteiro e a pessoa fica mais fraca, a pessoa fica incomodada e muitas vezes ela fica até de cama, não consegue fazer nada. Então, qual é a definição de saúde? A definição de saúde é um bom equilíbrio de todo o corpo humano. Quando o corpo humano inteiro ele está interligado e ele está funcionando bem, a pessoa está saudável. Da onde vem isso? Isso vem do lado espiritual. Toda a ideia da Kabbalah é mostrar, não só como Maimônides, porque apesar do Maimônides ser um grande cabalista, ele escrevia de uma forma não cabalista, de uma forma mais legisladora. Isso significa, em outras palavras, o Rambam, Maimônides, ele veio e falou: cuidar do corpo é tão importante quanto cuidar da alma, mas parece duas coisas separadas, corpo e tem alma. Vem a Kabbalah, mais revelada pelo Arizal e pelo Baal Shem Tov, e fala não são duas saúdes diferentes. A saúde do corpo é a saúde da alma, e a saúde da alma é a saúde do corpo. Ou seja, quando uma pessoa ela fica doente, aliás, muitos lugares do Talmud, há 2000 anos atrás, já menciona como dores no corpo podem
vir de problemas espirituais. Por exemplo, o Talmud fala, uma pessoa que estava com dor de cabeça, o que ele deveria fazer para passar dor de cabeça? O Talmud escreve, vai estudar a Torá profundamente que vai passar a dor de cabeça. Você vai falar, mas parece o contrário, né? Vou estudar. Na verdade, quer dizer, esse é só um exemplo, tem vários e vários casos que algum problema físico, ele adivinha de algo espiritual. Então isso que é o ponto que a Kabbalah veio falar. Se o corpo bom é aquele corpo que está funcionando em conjunto, que todos os órgãos estão interligados e não tem interrupção entre um órgão e outro e nenhum problema, isso quer dizer que na alma também é assim. Então aqui eu queria ensinar hoje, na nossa aula de Kabbalah, um novo conceito que a gente não falou até agora, só que ele é super importante para entender o conceito da saúde, mas também para entender vários e vários outros temas da Kabbalah. E essa palavra é Sefirot. Vocês já ouviram falar de Sefirot? Toda a base da Kabbalah, quando vocês encontrarem algum desenho querendo mostrar, aqui tem um cabalista, vocês vão ver um desenho das 10 Sefirot. Como funciona o desenho das 10 Sefirot? Elas são divididas em 3 colunas, e essas 3 colunas, da direita, da esquerda e a central, elas contêm as 10 Sefirot. O que são as 10 Sefirot? Bem resumidamente, as 10 Sefirot são os 10 poderes, 10 instrumentos que Deus criou para criar o mundo. Quer dizer, Deus ele não dá vida ao mundo diretamente. A vida que Deus manda para o mundo, essa energia, ela passa pelo meio de 10 instrumentos, que esses 10 instrumentos criados por Deus chamam as 10 Sefirot. Por isso, tudo que nós conhecemos, todo o universo espiritual, o universo físico, a nossa vida, a nossa psique, ela sempre vai funcionar baseada nessas 10 Sefirot. Tudo que um cabalista ele quer tentar explicar no mundo, ele vai se basear nas 10 Sefirot para explicar. Por quê? Porque a Kabbalah diz que com essas 10 Sefirot, Deus criou o mundo. E aí vem um fato interessante. Que essas 10 Sefirot, elas são comparadas com o corpo humano. Quer dizer, cada órgão do corpo, ele é equivalente a uma dessas 10 Sefirot, ou ele está ligado com uma dessas Sefirot. Então, na verdade, quando uma pessoa ela tem algum problema, alguma doença no corpo, isso vem de alguma dessas 10 Sefirot da vida dele, que ele está tendo algum problema nelas. Onde se encontram essas 10 Sefirot? Você deve estar perguntando, onde está? Essas 10 Sefirot está no céu, está na terra, está onde está? Ela está dentro de cada um de nós. A nossa alma, assim como Deus, funciona baseada nessas 10 Sefirot. Então, se você tem um bom equilíbrio, já vamos ver o que significa isso, das 10 Sefirot, automaticamente a pessoa nunca ficaria doente. Porque tudo o que está acontecendo no corpo dele, lógico que tem que se exercitar, como o Rambam fala, lógico que a pessoa ela precisa se alimentar de uma forma saudável, também como já falamos, mas depois de cuidar de todo o corpo, a pessoa ainda não vai estar saudável se ela não cuidar das 10 Sefirot. Como a gente vê, eu pelo menos tenho vários amigos que malham todo dia, são super fortões, mas toda semana estão com alguma doença. Estão resfriados. O que aconteceu? Você é tão fortão, você corre todo dia. Infelizmente, a gente percebe que não todo mundo que cuida bem do corpo não fica doente. Aliás, tem muita gente que às vezes até se esforça demais, não sei se por isso mesmo acaba ficando com algum tipo de dor. Então, por isso que a Kabbalah fala, não é suficiente agora, vamos ver o contrário, cuidar do corpo. Mas se você quer ter uma boa saúde física, você também precisa cuidar da tua alma. Então, em uma palavra, se a gente puder definir o que significa estar saudável na alma, equilíbrio. Vamos dar um exemplo. Essas 10 Sefirot, como eu falei para vocês, elas são divididas em 3 colunas. Tem da direita, da esquerda e a do meio. A da direita, ela puxa sempre para o lado da bondade. A coluna da esquerda, ela puxa para o lado da severidade. Quem é uma pessoa equilibrada? Não aquela pessoa que é extremamente bondosa, ou aquela que é extremamente justa e severa, mas é a pessoa que ela consegue achar o perfeito equilíbrio e a harmonia entre os dois extremos. Vamos dar um exemplo. Tem um pai que ele é ultra bondoso. Tudo que o filho quer, ele dá. O filho vai mal nas provas, o pai fala, não tem problema, não tem castigo, ganha um monte de presentes. O que vai acontecer com esse filho? Brunão, o que vai acontecer com esse filho? Vai achar que ele é um passarinho, vai voar, vai cair do rio e vai se quebrar inteiro. Perfeito, vocês ouviram? Vai achar que ele é um passarinho, vai tentar voar, vai cair. Ou seja, ele vai ser um mimadinho, ele vai achar que o mundo pertence a ele e com certeza isso não é
a melhor educação que pode se dar para um filho. Agora vamos ver o contrário. Vamos dizer que tem um pai que ele é super durão, super rígido. Filho, quanto você tirou na prova? 9,5. 9,5 vai ficar de castigo, tem que tirar 10. Filho meu nasceu para entrar em primeiro da USP, certo? Se a pessoa não vai se comportar, o pai dele direto vai dar um monte de bronca. Quem se identificou aí? Então a pessoa ela acaba ficando... O que acontece com um filho desses? O filho desse vai ficar um rebelde. Muito bom, Felipe. Saindo. Certo? Ele vai ficar um rebelde. Só muda a ordem. Claro, primeiro ele teve liberdade. Certo. Se ele teve liberdade, não tem contra o que se rebelar. E o segundo? O segundo que precisa ser um rebelde, fica jogando videogame achando que é rebelde. Boa. Vai ficar o contrário, é verdade. Então, nenhum dos dois... No cinema faz bastante. Vai jogar videogame? Você gosta? Você acertou. Por isso, pessoal, que eu quero mostrar... A gente vê daqui o seguinte, que qualquer pai, que é só um exemplo, que educar o seu filho extremamente numa linha, o filho não vai ser um bom filho, ele não vai sair no caminho certo. Qual que é o objetivo? O objetivo é misturar as duas sefirot. Uma se chama Chesed, que é bondade, e a outra se chama Gevurah, que é severidade. Quando você mistura as duas, ou seja, um pai que ele sabe quando falar sim, mas ele sabe quando falar não, ele sabe quando dá um presente, ele sabe quando dá uma bronca, e ele tiver esse bom equilíbrio dentro dele mesmo, automaticamente ele vai passar isso também para o filho. Vamos dar um outro exemplo dessas duas mesmas sefirot. Pega um casal. Vamos dizer que tem um casal, que esse casal começa a namorar, começa a ficar muito próximo um do outro, e de repente chega um momento que um quer saber tanto da vida do outro, mas tanto da vida do outro, que ele já não admite mais segredo nenhum, que ele já não admite mais nada que o outro faça sem ele estar fazendo, sem ele estar sabendo. Então, o que acontece com esse casal? De tanto amor, não vai dar certo. O judaísmo acredita nisso. Relacionamento com muito amor, não vai dar certo. Por quê? Porque puro amor vira ruim. Puro chesed, você quer... O que acaba acontecendo? Já não é mais amor. Por que já não é? Porque não é mais amor. Porque você acaba invadindo o espaço do outro, porque na verdade você não está pensando no outro. Você quer ser tudo, você quer ser o outro também. Obsessão. É uma obsessão. Mas isso é extremismo de chesed. Pega o outro lado, o outro fala, não, eu sei que para ter um bom relacionamento, cada um precisa ter a sua vida particular, a sua independência, mas o cara, exatamente, ele liga uma vez por semana, uma vez por mês, fala, vamos morar em cidade diferente para dar certo. Aí vai chegar um momento que a menina vai falar para ele, ou vice-versa, né? Não está dando certo. Por quê? Porque se a pessoa ela quer reservar, então, sem amor também é óbvio que não funciona. Então, de novo, o certo é o equilíbrio. Agora vamos ver nesse caso, por que o equilíbrio ele significa a verdade? Por que o equilíbrio ele significa o amor mais sincero? Qual é o erro desses dois? Vamos pegar, qual é o erro desses dois? O erro desses dois, presta bem atenção nisso, egoísmo. Sempre pela Kabbalah, a base do problema é egoísmo. Por que uma pessoa invade a privacidade do outro? Ou por que uma pessoa não quer nem saber do outro? Porque ele só pensa nele. Olha que interessante. Tanto aquele cara que nunca liga para o amigo, como aquele cara que fica o dia inteiro no pé do outro e ele não deixa o outro e fica morrendo de ciúmes o tempo inteiro, ele só pensa nele. Por quê? Porque na verdade ele não está olhando a outra pessoa. Ele olha ele no corpo da outra pessoa. E por isso ele começa, a gente vê muitas vezes que ciúmes leva até, infelizmente, a assassinato. Não é só em filmes, até na vida real. Às vezes a pessoa que amava tanto o outro, um dia mata o outro, do que de ciúmes. Mas como você não amava o outro, como de repente transformou tão rápido? Ele nunca olhou o outro. Ele nunca amou o outro. Ele amava ele se espelhando na outra pessoa. Qual é o amor verdadeiro? Sempre no equilíbrio. O que é o equilíbrio? Não é a pessoa falar, então um dia eu ligo e outro dia eu não ligo. Um dia eu ligo e outro eu não ligo para ser uma pessoa equilibrada. Aí ele vai ser um quadradão que também não vai dar certo. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é a pessoa, nesse caso, fazer o seguinte pensamento. Eu gosto daquela pessoa, eu quero que ela participe da minha vida e eu quero participar da vida dela, mas eu quero deixar ela existir do jeito dela dentro de mim. Gostou, Bruno? Ela existindo, o que você tem que fazer para isso? Uma coisa que a gente explicou numa das aulas da Kabbalah da vida, que Deus fez, alguém tem que ceder. Mas esse ceder, que às vezes é difícil no começo, é o amor. E é o que vira gostoso depois. Mas alguém ou os dois? Os dois. Mas às vezes um começa, entendeu? Às vezes um é mais verdadeiro do que o outro.
Lembra que eu falei na Kabbalah da vida sobre o Tzimtzum? O Tzimtzum nada mais é do que um espaço que Deus criou dentro dele para nós podermos existir. Para a gente poder existir, Deus precisou falar, aqui eu não estou, aqui está você. Para a pessoa deixar uma outra pessoa existir na vida dela, ela tem que botar limites para ele mesmo e falar, olha, eu vou me preocupar para o outro, mas para ver o que ele está precisando de mim, não o que eu estou gostando, o que eu gostaria que ele fosse. E aí começa a existir o amor. A mesma coisa na educação do pai para os filhos e a mesma coisa em tudo na vida. Vamos pegar um outro exemplo que não tem a ver com amor também. Uma pergunta que muita gente tem. Como é possível eu ser humilde e ao mesmo tempo ter uma autoestima elevado? Não é uma coisa difícil? Porque hoje a gente fala muito no mundo, não, você tem que levantar teu autoestima, faz uma massagem para levantar teu autoestima, cuida de você, né? Personal stylist. Hoje está cheio de coisas para levantar a autoestima da pessoa. Eles têm razão. Por quê? Porque infelizmente hoje o maior problema que tem é depressão, a pessoa ficar triste, etc. Agora, se você pega nos livros racídicos e na Kabbalah, o esforço da humanidade naquela época era bem o contrário, não era levanta teu autoestima. As pessoas não tinham esse problema, era o contrário. Você falava, seja mais humilde, abaixa essa bola, seja menos egoísta. Os dois são verdade. Se você procura na Torá, tanto a autoestima, tanto a pessoa acreditar nela, como a humildade, são super importantes. Qual que é o problema? Que para muita gente isso parece uma contradição. Ele fala, não, mas se eu ter uma autoestima elevado, significa eu me achar o bonzão, assim que eu sou bom mesmo, eu sou bom, automaticamente eu vou pisar nos outros. Ou não, a pessoa humilde, quem é a pessoa humilde? Aquele coitadinho que sofre bullying na escola, ou que se ele não sofre ele vai tentar achar que ele só... Para ser uma pessoa humilde. Vem a Hassidut e a Kabbalah falar nada disso. Isso é extremismo de autoestima e extremismo de humildade. Não é a verdade, não é o ponto verdadeiro. A verdade está no equilíbrio. O que seria o equilíbrio da autoestima e da humildade? Você perceber que eles não são contraditórios, ao contrário, eles são a mesma coisa. Isso que eu quero mostrar para vocês. O equilíbrio, ele mostra que os dois extremos, como eu mostrei para vocês no caso do amor, o amor verdadeiro não é o amor extremo, é o amor que ele vem junto com severidade. O autoestima verdadeiro não é aquele cara que fica tentando ficar bombadão, estou dando um exemplo, ou ele fica estudando cultura para mostrar para todo mundo que ele sabe. Não, esse é o coitado. Esse é o cara que tem complexo de inferioridade, que ele precisa ficar mostrando para todo mundo que ele vale alguma coisa. O que está acontecendo com ele lá dentro? O contrário do autoestima. Por isso, o dia que alguma dessas coisas não funcionar, ele cai na depressão de novo. Quem é o humilde verdadeiro? Vamos pegar para o outro lado. Humildade verdadeira não é o cara falar, eu não valho nada, eu sou uma porcaria, eu sou um Zé Ninguém. Nada disso. Humildade nada mais é do que a pessoa reconhecer os dons que foram dados dele, de Hashem, para ele, e ele pensar o quanto eu estou usando esses dons que foram me dados lá de cima para fazer a minha missão na vida. Porque quando a pessoa reconhece, ele pode se achar o cara mais inteligente do mundo e ele é de verdade, ele não precisa achar que ele é burro. Não é isso que é ser humilde. Mas ele sabe que a inteligência que foi lhe concedida, não é que ele fez alguma coisa para merecer. Então o que ele pensa? Deixa eu usar esse máximo de inteligência para coisas boas. Deixa eu usar esse dom que Deus me deu. Então quando uma pessoa ela chega nessa conclusão, ela percebe que autoestima é humildade. E humildade é autoestima. Porque só a pessoa que ela tem uma humildade verdadeira de reconhecer que ela tem valores, e que esses valores foram dados para ela de cima e ele tem que usar, isso levanta a autoestima dele e não deixa ele uma pessoa arrogante. Justo pelo contrário, ele sabe reconhecer o seu lugar. Então todo o caminho, tanto do Maimônides como da Kabbalah, sempre foi mostrar que uma pessoa que ela escolhe o caminho do meio, que ela escolhe a harmonia e o equilíbrio, ele consegue ser uma pessoa saudável no âmbito espiritual. O que a gente vai ver na aula de hoje? Que essa saúde espiritual, ela passa para o corpo também. Porque, vamos pegar na nossa vida, o que deixa uma pessoa frágil? O que deixa uma pessoa, como se fala isso hoje? O que você falou, Fê? Vulnerável, essa palavra que eu queria. O que deixa uma pessoa vulnerável? E você sabe que até os médicos, não só os homeopatas, que já são assim, mais espirituais, mas até a medicina convencional, hoje, acredita que o fator psicológico influencia muito se ele vai pegar uma doença ou não. Já não tem mais dúvida sobre isso. Ou se tem pessoas com doenças super graves, mas que se elas estão animadas, se elas estão bem por dentro, elas conseguem vencer essa doença muito melhor. Então hoje não tem dúvida que o fator espiritual e psicológico ele tem
uma grande influência na parte física. Então, vamos pensar na nossa vida. O que deixa uma pessoa mais frágil, mais vulnerável? Normalmente, se você está num desses dois extremos, ou ansioso demais, né? Às vezes a pessoa está super ansiosa. Quem já aconteceu aqui? Você está esperando aquela viagem dos seus sonhos, você está esperando, um dia antes fica doente. Acontece. Nas férias fiquei doente. O que aconteceu? Porque o ano inteiro, nas provas, nas aulas, eu estava super bem. De repente, chega nas férias, eu fico doente. Ansiedade. Ou o contrário, às vezes, depressão. Depressão é o contrário de ansiedade, né? Quando a pessoa fala, eu tenho o dia inteiro, eu não tenho o que fazer mais da vida, olha quanto tempo. Vamos pegar... Acho que você ficar com depressão por ter ansiedade, porque às vezes a ansiedade te dói, assim. Então o quê? Então leva a depressão? Não, tipo, a ansiedade não é uma coisa boa, que você está esperando uma coisa boa. A ansiedade ela é uma companhia. Companhia? É uma companhia. Por quê? Porque assim, por exemplo, se você fuma um cigarro, você tem ansiedade para fumar um cigarro. E só o cigarro acaba com a sua ansiedade pelo cigarro. Mas se você não tiver cigarro, você não tem companhia, você não tem companhia, você não tem ansiedade. Não, mas você está falando de ansiedade muito assim... Foi brisa, cara. Mas, por exemplo, você se sente ansiedade frente ao quê? Nossa, ao futuro? Um monte de coisa. Ao estar com fome, a ansiedade... Eu sofro absurdos por ansiedade. Então, mas vamos pegar esse exemplo. A receita... Fala, pode falar, Bruno. Fala, claro. Vem uma bênção isso, para você também não. Eu acredito que para você, se você acredita em Hashem, se você acredita que você está ansiosa, você tem que acreditar mais em Hashem e menos em você, porque Hashem acredita que você tem que ter paz onde você estiver. Então você não tem que ter ansiedade para ir em nenhum lugar. Escolha. É fácil falar, né? É, boa. Os dois mandaram bem. Aparências enganam. Não é fácil falar. Eu tô falando porque eu sofri muito por causa disso e... Sim, mas pode ser que o Brunão se trabalhou, pode ser que ele se trabalhou para chegar nesse nível. Mas os dois têm razão, é muito difícil não ficar... Trabalhei. Mas ele falou o ponto, o Brunão falou o ponto. Se uma pessoa ela tem fé em Deus, ela não tem nem depressão nem ansiedade. Porque, de novo, mesmo que pela psicologia, a ansiedade e a depressão, eles são contrários, né? Eles são o, como fala assim, o sentimento oposto. Porque uma pessoa ansiosa, tanto é que uma pessoa bipolar, certo? Um dia ela está super ansiosa e outro dia ela está super depressiva. Esse papo de bipolar eu acho massa. Você acha o raso, né? Então o cara fica bipolar. Todo mundo é um pouquinho, você não acha? Não. No psicólogo? Já. Pô, é melhor do que no teatro. Por quê? Você vai lá, quando você senta, é muito bacana. Tem um negócio que chama psicologia com teatro. Psicodrama. É isso aí, isso é da hora. Ah, então, mistura os dois. Mas o que acontece? O que é o legal do bipolar? É justamente porque a pessoa, de acordo com a psicologia, todo mundo é um pouquinho bipolar, certo? O problema é se o cara é demasiadamente, porque todos nós temos esses dois lados. Mas o que eu queria pegar pela Kabbalah? Se você se aprofunda nos dois, tanto a ansiedade como a depressão, que parecem ser mundos opostos, eles têm a mesma causa. Que é o que o Bruno falou agora. Falta de fé em Deus. O que quer dizer fé em Deus? Uma pessoa que ela acreditasse toda hora que o que está acontecendo agora na vida dele era para estar acontecendo, ele não fica nem ansioso e nem depressivo. Certo? Vamos pegar um exemplo de tempo. Eu acho que é um exemplo interessante. Um dia a gente vai dar, se Deus quiser, uma aula Kabbalah do tempo, mas só para trazer isso aqui como exemplo. Tem muita gente que tem problema com o tempo, para um lado ou para o outro. Por exemplo, tem pessoas, como eu, que sempre chegam atrasado. Tem pessoas que sempre chegam meia hora antes. Isso é porque você é brasileiro. Também, acabado, brasileiro, várias coisas. Mas, é uma mistura dos dois. De qualquer forma, vamos pegar um exemplo de uma aula. Às vezes não acontece que você está numa aula. Daí você chega no meio da aula, você fala, quando esse rabino vai acabar de falar, chega, termina, ele nunca acaba, Rosh Hashanah, tá passando. Você está assim muito ansioso. Tem pessoas, tem vezes, você mesmo, que passou tão rápido, mas tão rápido, você fala, já passou uma hora? Né? Tava muito gostoso, já passou uma hora? Então você percebe que a noção do tempo, ela não é exatamente os 60 minutos que estão no relógio, é uma hora. Depende muito de como você vê o tempo passar. Normalmente, na maioria está ligado com o jeito, né? O jeitão da pessoa. Pessoas mais ansiosas, certo? Elas sempre vão ficar afobadas, elas sempre acham que falta tempo para fazer as coisas. E não deu tempo de eu me preparar. Etc.
A pessoa mais depressiva, normalmente, né, ela fala, meu, mas quantas horas ainda falta para terminar essa noite escura? Lógico que tem. O que é o meio termo? Fala. Se você está aproveitando, está curtindo o momento... Ei, Marcos. Não, se você Não. O Marcos, por exemplo, ele fica Verdade. de ir pra praia. Sim. Ele quer surfar, ver a mulherada. Eu respeito ele. E o que isso tem a ver? E o que isso tem a ver? Porque ele fica ansioso pra ir pra lá. É bom ou ruim? Ele fica, depressivo, São Paulo. Agora imagina que ele já passou por toda a ansiedade, o estresse, não tá mais depressivo. Chegou na praia, como é que ele tá? Verdade. Feliz da vida, tá certo. Mas isso que o outro Marcos levantou também, óbvio que tá certo. Se você tá gostando, o tempo passa rápido. Se você não... Agora, isso é num caso específico da aula. Estou falando assim, em geral na vida, pessoas lidando com o tempo, entendeu? O cara que normalmente está sempre atrasado, tem mais ligado com ansiedade, e o cara que normalmente chega muito antes está mais ligado com depressão. Mas quero fazer uma análise disso aqui agora. Eu só quero mostrar mais um exemplo, como se você vai perguntar qual é o problema do cara, eu vou explicar isso melhor na Cabala do tempo, o problema é o mesmo. Sabe qual é o problema tanto do ansioso como do depressivo no caso do tempo? Que ele é limitado pelo tempo. Igual que eu falei sobre o dinheiro na semana passada. Ele olha o tempo não como um instrumento que Deus deu para ele usar. Não, ele olha para o tempo como um Deus. O tempo manda, o dinheiro, o tempo mandam nele. Então, quando o tempo manda nele, isso dá uma grande pressão que ele acaba sentindo ou dessa maneira ou da outra. Qual é a solução? Como a gente falou semana passada, você estar acima do tempo. Você enxergar o tempo com fé em Deus, como o Bruno falou. Se você acredita em Deus, então você acredita que tudo que existe no mundo, tanto o tempo como o dinheiro, como nós, estamos aqui abaixo dele. Então, se uma pessoa está, por exemplo, acontecendo alguma coisa na vida dela, que ela está deixando ela muito ansiosa, e a Fê tem toda a razão, é muito difícil uma pessoa que nunca vai sentir ansiedade. Então, ela está muito ansiosa. Na hora ela pensa, calma, Fernanda, Deus está te mandando isso para o teu bem. E você consegue se acalmar através disso, entendeu? Lógico que é difícil você nunca sentir, mas você consegue se acalmar. Mesma coisa da pessoa que ela está triste. Ela consegue sair daquilo através da fé em Deus. Fala, Brunão. Você queria falar uma coisa? Não esqueceu. Disso, da ansiedade, da depressão. Sim. Estava pensando que, no meu caso, né, posso fazer partilhar. Claro. Partilhar. Eu tento. Põe a câmera para aí. Não faz isso. Por quê? Pessoal te conhecer. Fala. Eu acredito que nós temos ver o tempo como a chefe do tempo, que é eterno, entendeu? Então, para que o tempo? Escolha. Aguarda isso para acabar lá do tempo, senão a gente não vai ter o que falar. Mas eu quero que você venha. Vem junto. Não, só para a gente não dizer. Mas é exatamente, Brunão, você pegou o ponto. Tenha paciência. Mas tudo bem. Fala, Rafael. Quem não é religioso, fica aí. O Razo Shalom é uma pessoa agnóstica, por exemplo. Certo. Existe uma outra metodologia também, que talvez ele se controlar de uma maneira melhor e menos misturado com religião. Seria possível também? Mas o que você quer que eu explique sobre isso? Se você já está falando só com a religião, só com essa religiosidade é possível. Muitas pessoas talvez são agnósticas. Não, eu entendi. Você está perguntando uma coisa sobre tudo? É a mesma coisa. Não, só o que você falou. Eu entendi. Existem outro método, mas não é o método da Kabbalah. O método da Kabbalah é para quem acredita em Deus. Não existe o método da Kabbalah para quem não acredita. O método da Kabbalah também você pode dizer, não é dessa maneira. Talvez você pode dizer que ele é mais anulado, não necessariamente que é anulado para alguma coisa. Sim, é para Deus. Lógico que é. Sim. Não, eu não acredito nisso, tá bom? Mas não vamos entrar nisso aqui agora. A Kabbalah sem acreditar em Deus não é Kabbalah. Não, eu não quero pode ser psicologia. Oi? Ser um ser mais anulado, isso. Pode também, mas aí não é. Fala que quando você estuda a Torá, Shekhinah ou sobre você, então às vezes a pessoa começa de uma forma. Mas estudar a Torá é. De onde vem a Torá? A bala é da Torá. Então, é de Deus? Não veio de Deus? De onde veio esse estudo? Você está vendo uma sua consciência. A princípio. Não, com certeza sim, mas eu quero falar, seja o nome lá que você vai usar, porque ele falou assim, por exemplo, eu não preciso usar a palavra Deus. Fala que se a pessoa se anular para algo maior, ele vai chegar a isso. Eu falei, chama como você quiser, entendeu? Se o cara ainda tem medo de chamar aquilo lá de Deus, pode ter, mas eu não acho que é mais inteligente do que o cara que chama de Deus. Entendeu? Eu quero dizer, não é uma questão de ser mais. É uma questão técnica. Assim. Você vai mudar a palavra, mas a técnica é a mesma. Sim, então, não é uma outra técnica, entendeu? Então o foco aqui é a pessoa se anular. Sim, mas falar se anular
não é algo real. Só um minutinho. Por quê? Não, Fio. Dudu, tá todo ansioso pra sua... Por quê? É ansioso pra... Sabe que eu bagunço? Oi? Não, você não dá pra... Fala. Não, porque tem que ouvir cada um. Fala, Rafa. Não, porque a palavra se anular... Não perde tempo. Não, a palavra se anular... Que não é uma palavra do mundo também, não é uma coisa que você vai na faculdade hoje. O professor vou dar uma aula sobre como se anular. Isso é uma coisa que você estudou bastante em Hassidut, mas se uma pessoa que não estudou essas coisas, não é um conceito científico falar se anular. Entendeu? Quer dizer, como que o cara faz? Olha, ficar se apertando para até se anular? Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que depende de uma intelectualização. Ou seja, ele precisa acreditar em algo maior para se anular. Eu acho que é impossível se anular sem acreditar. Anular para quê? Para a parede? Entendeu? Não, você pode acreditar, você pode por experiência, você pode entender que na verdade você tem um desejo egoísta. Sim. Que é a inclinação. Você tem um desejo que é bom, na verdade. E aí você pode começar a se estudar. Pode começar a se analisar. Certo. Se aperfeiçoar. Então, acho que se anular nesse sentido também. Independente de acreditar em falar Deus ou o que quer que seja. Não, mas daí não é se anular. Eu entendi, mas aí se você falar do jeito que você está falando, não é se anular. O cara vai entender que ele tem um lado positivo, um lado mais negativo, e ele vai escolher, se conhecer, ele vai escolher o lado mais positivo. Você concorda? Não, na verdade, ele... Se anular para quem? Entendeu? Quero dizer, para quem que ele está se anulando? Pra Acho que a verdade. palavra é anular. Não precisa se anular pra Deus, tipo. Acreditando que... Eu acho que não vale a pena ficar se desviando, entendeu? Porque senão... eu acho. Tá bom, escolha. Continuando. Então, baseando-se nisso do que a gente falou então sobre o equilíbrio, que na verdade então o equilíbrio ele vem justamente se a pessoa ela entende que tanto um extremo como o outro não é a verdade absoluta. Por que não é a verdade absoluta? Porque eles acabam estando ligando com alguma coisa de egoísmo. Então, justamente quando a pessoa ela supera isso, seja através de fé em Deus, ou de se anular, ou de se conhecer melhor, mas ele consegue superar esse egoísmo e ele procura a verdade, então ele não vai se vender, vamos falar assim, nem para uma extremidade, nem pela outra. O que isso aqui tem a ver com a saúde? Que se a pessoa ela encontra esse equilíbrio interior, tanto em relação ao tempo, como em relação à ansiedade, à depressão, como em relação à autoestima e à humildade, em todos os aspectos da vida dele, do amor e da severidade, assim por diante, ele vira uma pessoa mais calma, ele vira uma pessoa mais segura e ele vira uma pessoa mais harmoniosa como um todo. E isso com certeza vai ajudar que ele tenha também saúde do corpo. Como a gente falou antes, não basta fazer ginástica, não basta a pessoa malhar, não basta a pessoa correr. Se ele estiver mal por dentro, ele acaba ficando doente do mesmo jeito. Queria contar para vocês uma história, só para a gente finalizar, do Rebbe Maharash, Rabbeinu Shmuel, que uma vez ele contou a seguinte história, que ele costumava rezar, claro, todos os dias de manhã, e uma vez antes da reza, o médico ele tinha muitos problemas de saúde, desde que ele nasceu, e o médico falou para ele que seria bom ele dar uma andada antes da reza. Ele fazia um esporte antes da reza. Naquela época não existia esse negócio de malhar, Cooper, nada disso. E ele morava em cima de uma montanha lá em Lubavitch, e ele antes da reza, ele desceu a montanha e subiu a montanha. Óbvio, você deve imaginar que ele chegou super cansado, depois de suar, tomou um banho, foi no mikve, etc. E depois da reza naquele dia, ele falou para o secretário dele: eu nunca tive uma reza tão gostosa igual a reza de hoje. Imagina, para um Rebbe, para um tzadik falar uma coisa dessas. Por que eu gostei muito dessa história? Nessa história você vê uma coisa fantástica. Com tudo que aquele tzadik era elevado espiritualmente, tudo que ele estudou de Torá, tudo que ele se elevou, o corpo dele ajudou ele a ter uma reza muito melhor. O fato dele ter exercitado o corpo, o fato dele ter, hoje, coisas que a medicina já descobriu que é verdade, que o prazer que é liberado na hora que a pessoa ela faz um esporte físico, né, é uma coisa comprovada. Naquela época ainda não era comprovado. E ele acabou tendo muito mais prazer espiritual na reza dele, na conexão dele com Hashem, graças ao corpo dele. Então eu acho que isso é o principal para a gente tirar na prática disso tudo, que além da pessoa, óbvio, buscar a harmonia interna, que isso vai ajudar ele a ter uma saúde do corpo, é ele aproveitar o corpo o máximo possível também para o serviço a Hashem. Então quando a pessoa ela vai se exercitar, ela vai malhar, ela vai perceber, assim como ela descobre o interior dela, ela vai descobrir a energia contida no corpo, ela vai perceber que isso também é espiritual. Isso eu acho a coisa mais fantástica. Agora a gente consegue entender a pergunta que fizemos no começo. Como pode ser que na era messiânica o corpo vai dar vida para a alma? Como pode ser? A alma é espiritual, o corpo é físico. Vocês lembram que a gente falou
que tudo que caiu mais baixo, na verdade tinha uma origem mais elevada? A mesma coisa é nosso corpo e nossa alma. A alma ela vem do mundo de Tikkun, mas o nosso corpo, que ele é mais baixo aqui na Terra, ele veio do mundo de Tou, ele tem mais energia do que a alma. Aliás, a Torá diz que a escolha de Deus foi no nosso corpo e não na nossa alma. O corpo ele é muito mais elevado do que a alma, mas isso está escondido, isso está oculto. Toda a nossa missão aqui é trabalhar o nosso corpo e descobrir a energia espiritual que tem no corpo. E é isso que, graças a Deus, hoje, desde o Baal Shem Tov, mas cada vez mais, estamos começando, tanto pela medicina como pela Kabbalah, conseguindo descobrir que a pessoa ela pode usar a comida, ela pode usar os esportes para conseguir rezar melhor, para conseguir estudar melhor e para conseguir ter uma vida espiritual melhor. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, que para todo mundo que era antigamente era bem mais velho, porque eles eram mais... Ah, é verdade, interessante. Não só que eles eram, que eles eram velhos com muita saúde, tipo, eles chegavam com força total. Exatamente. Abraham. Sabe? Pode ter a ver. Mas tem a ver, porque refletiu no corpo? Pode ter a ver. Na verdade, antes de Noah, as pessoas viviam 1000 anos, 900 anos. Então isso a Kabbalah explica que aqui é o contrário. Por que eles viviam tanto espiritualmente falando? Porque naquela época ainda não existia tanto o conceito de merecimento. Deus ele não mandava a bênção de acordo com o merecimento. Então mesmo que eles não eram, entendeu, o máximo de bem comportados, eles recebiam muitos mais. Desde lá começou a ter mais esse conceito de você ganhar de acordo com o teu merecimento. Mas com certeza no caso do Tzadikim, né, a gente pode conectar. De acordo com você se importa. Sim, mas não que você fala, então esse cara viveu mais, quer dizer, mas é uma brachá, entendeu? Quer dizer, Arihut Yamim, viver bastante de acordo com a Kabbalah, é considerado uma bênção. A pessoa ter uma vida longa, entendeu? Assim como qualquer coisa do mundo material. Mas o interessante é que hoje a gente já começa a perceber que, de novo, o ser humano está vivendo mais. Muito mais do que nas gerações passadas, né? Tipo, hoje em dia já, se chega a 100 anos, não tão dificilmente, também dependendo do país. E tem muitos médicos e cientistas já falando que, com as descobertas novas da ciência, já vai dar para viver muito mais. Isso também pode ser um dos sinais da era messiânica. Fala, Areli. Quer falar uma coisa? Então é isso, pessoal. Então que a gente possa encontrar esse equilíbrio da sefirot internas de cada um e principalmente que a gente consiga usar a energia do corpo para servir a Deus melhor, ou seja, em outras palavras, conectar a alma com o corpo e mostrar como os dois juntos eles conseguem atingir um nível muito mais elevado. Shkoyach.